do Grupo C Educacional. Hoje a gente vai realizar a prática do curso de Química Analítica Qualitativa, que é a prática de separação e identificação de cátions do grupo 1. Essa prática envolve os cátions do grupo 1, que são aqueles cátions que vocês estudaram, que é prata, mercuroso e chumbo. Nessa prática de hoje, a gente vai abordar apenas o chumbo e a prata. Inicialmente, como vocês viram na disciplina de Química Analítica Qualitativa, a gente utiliza o primeiro reagente, que é o chamado de reagente de grupo, para identificar que esses cátions pertencem ao grupo 1. Eu vou fazer para vocês aqui o experimento de separação desses cátions. Então, normalmente, a gente teria, inicialmente, a mistura, né? Então, eu estou pegando aqui um pouquinho da nitrato de prata e colocando nesse meu tubo de ensaio. E vou fazer essa mistura com o nitrato de chumbo, que está aqui, ou seja, simulando uma mistura em que eu tenho prata e chumbo. Então, vamos colocar aqui uma simulação. Então, está aqui essa simulação. Aqui eu tenho prata e chumbo misturados. E o teste que a gente realiza para identificar cátions do grupo 1 é utilizar o HCl diluído. Então, aqui tem uma solução de HCl diluído, 3 molar, e nós vamos utilizar algumas gotas dela, para ver a formação daquele precipitado branco que a gente fala tanto lá na disciplina teórica. Então, quando a gente adiciona, logo vocês conseguem observar a formação de um precipitado branco. Isso indica que nessa minha solução existem alguns dos cátions do grupo 1, ou prata, ou chumbo, ou mercuroso. Então, aqui vocês estão vendo, né, já a separação das fases aqui, ó, o precipitado sendo formado aqui logo abaixo, e em cima aqui o meu sobrenadante. Certo? Então, esse é o primeiro teste que a gente realiza. Posteriormente, a gente vai separar aqui a prata do chumbo, né? A gente utiliza o ácido nítrico, e fazendo essa separação, a gente vai ter, né, as soluções separadas. Solução de chumbo, em que eu vou colocar aqui 6 gotas de chumbo em cada um desses meus tubos de ensaio. Então, vamos supor que a gente já fez a separação do chumbo. Então, aqui tem 4 gotas, 5, 6 gotas do chumbo, nesse primeiro. Nesse segundo, agora a gente vai adicionar também 6 gotas do chumbo que foi separado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gotas. E, neste outro tubo de ensaio, vou adicionar as 6 gotas do meu chumbo, 6, pronto. Então, está aqui as minhas 3 amostras, né, que eu tirei daqui dessa amostra principal. Então, aqui a gente faz a separação, remove o chumbo. Então, o chumbo sai no sobrenadante, eu consigo tirar ele. Agora, eu separei, né, aqui o meu chumbo em 3 tubos para fazer os testes de identificação do chumbo. Então, agora a gente vai fazer os testes de identificação do chumbo. Vamos lá. Então, a gente vai utilizar, para identificar o chumbo, o cromato de potássio. A gente vai utilizar o hidróxido de sódio em 2 concentrações, 1 molar e 3 molar. E também a gente vai utilizar o iodeto de potássio. Vamos começar com o cromato de potássio. Então, vamos utilizar aqui um pouquinho do cromato de potássio nesse meu primeiro tubo de ensaio. Então, quando eu adiciono o cromato de potássio no meu tubo de ensaio, 2, 3, 4, 6 gotas também, o que eu vou observar é a formação de um precipitado amarelo, né, que é característico do cromato de chumbo. Então, a gente viu nas aulas, né, quando vocês tiveram as aulas de Química Analítica, vocês observaram lá que o precipitado formado é um precipitado amarelo, né, que está sendo formado aqui, que após centrifugação, ele vai formar aqui a fase do sobrenadante e o precipitado amarelinho que vocês vão ver logo após a gente fazer a centrifugação. Então, aqui está o precipitado amarelo do cromato de chumbo. No outro tubo, né, que contém apenas aqui a solução do chumbo separada, a gente vai adicionar agora um pouquinho do hidróxido de sódio. Então, eu vou começar com o hidróxido de sódio 1 molar. Então, vocês estão vendo aqui, né, esse daqui é o hidróxido de sódio 1 molar. Então, aqui, a gente vai começar com ele, adicionando hidróxido de sódio em concentração relativamente baixa. Então, vamos colocar aqui, quando a gente adiciona, a gente vai observar, ó, a formação, 6 gotas, eu consigo ver a formação do hidróxido de chumbo sendo formado. Então, aqui, né, a adição simplesmente do hidróxido de sódio 1 molar faz com que forme o hidróxido de chumbo.
Agora, a gente vai simular um excesso de hidróxido. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar uma concentração de hidróxido agora de 5 molar, né? De 5 molar, nessa minha solução. Então, eu vou adicionar aqui 6 gotas, normalmente, e a gente vai observar o que acontece. 6 gotas. Olha aqui, minha gente. O que aconteceu? Houve uma solubilização daquele meu precipitado de hidróxido de chumbo. O que acontece aqui? Aqui acontece aquela formação do íon complexo, né, que a gente falou em aula, do chumbo, ou seja, o chumbo vai agora, em excesso de hidróxido, formar um íon complexo de tetrahidróxido de chumbo, em que esse íon, por ser um ânion, ele é carregado, então, consequentemente, ele é solúvel em água. Então, agora vocês conseguem ver aqui, né, esse íon completamente solúvel em água, certo? Então, no caso aqui, isso é um teste que a gente pode fazer para identificar o chumbo. O terceiro e último teste para o chumbo seria utilizar a solução do iodeto de potássio. Então, a gente vai adicionar aqui 6 gotinhas do iodeto de potássio e observar o que acontece com o meu tubo que contém apenas chumbo. Então, neste caso, vamos adicionar 1 gotinha, 2, 3 gotinhas, 4, 5, 6 gotas. Nós conseguimos ver aqui a formação desse precipitado de cor amarela muito característica, né, que é um precipitado do iodeto de chumbo. Certo? Então, aqui é uma das reações de identificação do chumbo. Então, essas 3 reações que nós fizemos aqui, que vocês podem observar agora aqui nos nossos tubos de ensaio, essas 3 reações são reações de identificação do chumbo. Cromato de chumbo forma precipitado amarelo. Quando nós utilizamos o hidróxido de sódio na presença do chumbo, inicialmente vai formar um precipitado branco. Com a adição de excesso de hidróxido, você consegue solubilizar, e aí, consequentemente, você identificaria o chumbo. E na terceira etapa, né, ou seja, a terceira maneira de a gente identificar o chumbo, seria utilizar o iodeto de potássio, formando um precipitado amarelo do iodeto de potássio. Então, são essas 3 reações que nós podemos utilizar para identificar o chumbo. Lembrando que na nossa etapa inicial nós tínhamos chumbo e prata. Separamos o chumbo e a prata. Né? Aqui está o chumbo e nós identificamos o chumbo. Agora a gente vai identificar a prata. Então aqui está a solução, né? Simulando que a gente já fez a separação da prata. Então nós vamos adicionar agora 6 gotas de nitrato de prata em 3 desses tubos de ensaio. Então vamos adicionar aqui as 6 gotas. Vamos adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gotas. No próximo tubo de ensaio, 6 gotas. 4, 5, 6 gotas. E no terceiro tubo de ensaio, nós vamos adicionar mais 6 gotas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gotas. Agora que nós temos apenas a prata separada aqui nesses 3 tubos de ensaio, vamos proceder com as mesmas reações de identificação. Então, nós vamos proceder com essas mesmas reações de identificação. Nós vamos ter aqui agora a utilização do cromato de potássio para a identificação da prata. Nós vamos identificar a prata também com a presença dos hidróxidos de sódio, né, em 2 concentrações, 1 molar ou 3 molar. E nós vamos utilizar também o iodeto de potássio para essa identificação da prata. Lembrando que a prata e o chumbo, ambas fazem praticamente as mesmas reações de identificação. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar o cromato, inicialmente, de potássio na solução contendo apenas prata. Então, nós vamos pegar essa solução, adicionar 6 gotas de cromato de potássio. 2, 3, 4, 5, 6. Evidenciando aqui a formação de um precipitado marrom, se vocês estão vendo aqui, característico do cromato de prata, certo? Então, o cromato de prata é um precipitado marrom, né, que diferencia ele completamente aqui, ó, do precipitado do cromato de chumbo. Então, vocês conseguem ver a diferença clara, né, entre os 2 precipitados. Então, isso aqui é uma reação de identificação da prata especificamente. Nesse caso, utilizando o cromato. Agora, nós vamos utilizar o segundo reagente que pode ser utilizado para identificar a prata, que seria o hidróxido de sódio. Vamos utilizar inicialmente o hidróxido de sódio 1 molar.
Então, vamos adicionar aqui um pouquinho, né, 6 gotas desse hidróxido de sódio 1 molar. Então, adicionando essa quantidade, 6 gotas. Observamos aqui, ó, a formação de um precipitado, né? Não sei se vocês estão vendo, mas um precipitado preto, que você pode ver aqui logo abaixo, né? Um pouco um preto amarronzado, que vocês conseguem ver aqui. E esse precipitado agora, quando adicionamos excesso de hidróxido, então nós vamos adicionar agora hidróxido de sódio 5 molar. E o que vai acontecer com esse precipitado? Vamos ver. Então nós vamos adicionar 6 gotas de hidróxido de sódio 5 molar. 3, 4, 5, 6. Vamos agitar. Vamos ver se acontece o mesmo caso, né, que aconteceu. Ó, vocês estão observando aqui, né? Deixa só nós mexemos um pouquinho mais aqui, vamos agitar um pouco, né, e ver o que é que vai acontecer com esse precipitado. Você percebe aqui, né, que o precipitado continua, ou seja, ele continua sendo presente, né? Mesmo na adição de excesso. Eu ainda vou adicionar mais, só para a gente tirar essa dúvida. Vamos adicionar mais hidróxido de sódio concentrado para observar se realmente se mantém o precipitado. Então, observamos aqui, ó. Você observa que se dissolve, né, uma determinada quantidade do hidróxido de prata. No entanto, né, você mantém ainda um pouco do precipitado presente. Então, nesse caso aqui, a formação do íon complexo ela acontece, no entanto, ela não é completa, ou seja, você ainda tem a formação aqui do precipitado, ainda tem presente o precipitado do hidróxido de prata, certo? Então, isso é uma característica da prata, e isso faz com que a gente possa identificar a prata a partir dessa reação com o hidróxido de sódio. Então, está aqui a reação com o hidróxido de sódio. Por último, nós vamos fazer a última identificação da prata, utilizando o iodeto de potássio. O iodeto de potássio entra nessa reação para formar o iodeto de prata. Então, vamos adicionar o iodeto de potássio, 6 gotas, como a gente sempre está adicionando. 6 gotas, formando aqui, ó, um precipitado, né, amarelo esverdeado, se vocês estão observando aqui, um amarelo esverdeado, praticamente, do iodeto de prata, né, muito diferente do iodeto de chumbo, né? Então, se compararmos os dois, o iodeto de chumbo aqui na minha esquerda e o iodeto de prata aqui na minha direita, se vocês olharem, eles são completamente diferentes. Então, vocês conseguem diferenciar a prata, que é esse caso aqui, ou seja, o iodeto de prata, do iodeto de chumbo. Então, essas 3 reações, usando esses 3 reagentes, o cromato de potássio, hidróxido de sódio e o iodeto de potássio, são reações de identificação de ambos os cátions, identificação do chumbo e identificação da prata. Então, por hoje, nós ficamos por aqui com essa prática. Até mais.